Uma escrava grávida de 7 meses foi brutalmente castigada com chicote por deixar cair uma bandeja por acidente. Ela desmaiou após 10 chibatadas, e todos pensaram que ela e o bebê morreriam. Mas o que aconteceu depois foi tão inexplicável e impressionante que a história se espalhou por todo o Vale do Paraíba e virou lenda. Uma luz misteriosa apareceu, feridas começaram a curar de forma sobrenatural, e o bebê nasceu com poderes que ninguém conseguia explicar. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras incríveis que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! O outono de 1864 chegava ao Vale do Paraíba com suas manhãs enevoadas e tardes ainda quentes, a estação de transição que marcava o fim da colheita de café e o início dos preparativos para o próximo ciclo. Na Fazenda Esperança Verde, uma das propriedades mais antigas e tradicionais da região fluminense, a rotina diária começava antes do amanhecer como sempre. Mas naquela quinta-feira de abril, algo aconteceria que abalaria não apenas aquela fazenda, mas se espalharia como lenda por toda a província e além. A protagonista involuntária dessa história era Benedita, uma mulher de aproximadamente 23 anos, grávida de 7 meses, que trabalhava na Casagrande como mucama, termo usado para escravizadas que serviam diretamente na residência dos senhores. Benedita era conhecida por sua beleza serena e seu temperamento gentil, qualidades que normalmente a protegeriam das piores brutalidades do sistema. Ela fora criada na fazenda desde criança, filha de Josefa, a cozinheira principal, e havia aprendido os modos refinados necessários para servir na Casagrande. O proprietário, Barão Augusto de Almeida Castro, homem de 62 anos viúvo há 10, geralmente não interferia diretamente na administração doméstica, deixando tais assuntos para sua filha única, Dona Carlota, mulher de 35 anos cuja amargura por nunca ter casado se manifestava em crueldade meticulosa contra aqueles sob seu poder. Foi Dona Carlota quem ordenou o castigo que mudaria tudo. A transgressão de Benedita fora menor, ela deixará cair uma bandeja de prata durante o café da manhã, assustada por contração súbita. O barulho perturbara Carlota no momento em que ela estava lendo carta importante, e a raiva da senhora foi desproporcional ao erro cometido. Você é inútil! Carlota gritara, levantando-se bruscamente. Grávida e desajeitada. Pensou que sua condição a protegeria de consequências? Vou ensinar-lhe que nesta casa, ninguém escapa de punição por incompetência. Benedita tentará se desculpar, explicar sobre a contração, mas Carlota estava além de razão. Ela ordenou que Benedita fosse levada ao pátio dos fundos e amarrada ao tronco, poste de madeira com argolas de ferro usado para punições. O feitor, um homem chamado Silvério, hesitou visivelmente. Dona Carlota, com todo respeito, ela está grávida de 7 meses. O castigo físico pode. Mas Carlota o interrompeu com voz cortante. 20 chibatadas. Se você questionar minhas ordens novamente, serão 30. Para ela e para você. Silvério, embora desconfortável, não tinha escolha senão obedecer. Benedita foi arrastada para o pátio enquanto outras escravizadas observavam em silêncio horrorizado. Josefa, sua mãe, caiu de joelhos implorando misericórdia, mas foi empurrada para trás por outro feitor. Benedita foi amarrada ao tronco, seu ventre volumoso pressionado desconfortavelmente contra a madeira áspera. Carlota observava da varanda da Casagrande, braços cruzados, expressão satisfeita. O chicote foi levantado. O primeiro golpe cortou o ar com estalo horrível, seguido por grito abafado de Benedita. O segundo golpe. O terceiro. Cada um arrancando tiras de pele, cada um pintando costas delicadas com linhas vermelhas de sangue. Quando chegaram ao 10º golpe, algo terrível aconteceu. Benedita parou de gritar. Seu corpo, que vinha se contorcendo em dor, de repente ficou completamente flácido, pendurado nas correntes. Ela havia desmaiado, combinação de dor extrema, choque e estresse sobre corpo já trabalhando para sustentar gravidez. Mas Carlota, cega por raiva e crueldade, ordenou que continuassem. Ela está fingindo.
Termine o castigo. Silvério, pela primeira vez em seus 20 anos como feitor, recusou. Não, senhora. Ela desmaiou de verdade. Continuar pode matá-la e o bebê. Não farei isso. O momento de recusa de Silvério criou tensão palpável no ar. Carlota desceu da varanda como furacão de seda e raiva, aproximando-se do feitor com olhos estreitados. Você ousa me desobedecer? Você esquece seu lugar. Mas Silvério, homem que testemunhara e participará de incontáveis crueldades ao longo de décadas, havia encontrado finalmente uma linha que não cruzaria. Desculpe, Dona Carlota, mas açoitar mulher inconsciente e grávida é assassinato, não disciplina. E não serei parte disso. Sua voz era firme apesar do tremor que revelava quanto aquele ato de desafio lhe custava. Antes que Carlota pudesse responder, Barão Augusto emergiu da casa, atraído pelo tumulto. Aos 62 anos, ele raramente se envolvia em questões domésticas, mas a cena diante dele, sua filha visivelmente furiosa, feitor desafiando ordens, mulher grávida inconsciente e sangrando amarrada ao tronco, era impossível de ignorar. O que está acontecendo aqui? Sua voz trovejou com autoridade que silenciou todos. Carlota virou-se para o pai, preparando-se para justificar suas ações. Mas foi Josefa quem falou primeiro, sua voz quebrada por soluços mas surpreendentemente clara. Senhor barão, minha filha está grávida. Ela deixou cair bandeja porque teve contração. Dona Carlota ordenou 20 chibatadas. Ela já levou 10 e desmaiou. Por favor, senhor, por favor, tenha misericórdia. Benedita nunca fez nada errado. Sempre foi boa, sempre serviu bem. Por favor. Josefa estava de joelhos, mãos juntas em súplica, lágrimas escorrendo livremente. Outros escravizados ao redor mantinham cabeças baixas mas todos tinham interrompido o trabalho, observando tensamente para ver como o patriarca responderia. Augusto olhou de sua filha para a mulher inconsciente no tronco, depois para Silvério ainda segurando o chicote mas claramente relutante. Sua expressão era difícil de ler, não exatamente compaixão mas talvez pragmatismo temperado por anos de experiência. Soltem ela, ele finalmente ordenou. Levem para a enfermaria. Chamem médico. Carlota protestou imediatamente. Pai, ela precisa aprender. Se não terminarmos o castigo, outros pensarão que podem desobedecer. Mas Augusto a silenciou com o olhar. Basta, Carlota. Sua raiva a cegou. Mulher grávida morta ou bebê perdido é prejuízo financeiro que não aceitarei por causa de bandeja quebrada. A lógica fria, consideração baseada em economia em vez de humanidade, era típica de muitos senhores de escravos. Mas naquele momento, motivação não importava tanto quanto o resultado. Benedita foi solta e carregada cuidadosamente por Silvério e outro homem para a enfermaria, pequena construção nos fundos da fazenda onde doentes e feridos recebiam tratamento básico. Josefa correu atrás, seu coração partido mas aliviada de que pelo menos sua filha ainda respirava. As costas de Benedita eram rede de feridas abertas, sangue manchando o vestido rasgado, mas seu peito subia e descia com respiração superficial mas regular. Doutor Henrique Mascarenhas chegou 2 horas depois, trazido às pressas da vila vizinha. Era homem de 48 anos, médico há mais de 20, que tratara incontáveis escravizados em fazendas da região. Ele examinara ferimentos terríveis antes, mas cada vez ainda o afetava de formas que tentava esconder por trás de profissionalismo clínico. Quando viu Benedita, jovem, grávida, costas em carne viva, sua mandíbula se apertou de raiva contida. Quem fez isso? Ele perguntou enquanto começava a examinar paciente. Josefa, que permanecerá ao lado da filha, respondeu com voz quebrada. Foi ordem de Dona Carlota, doutor. Henrique não respondeu, concentrando-se no exame. Benedita ainda estava inconsciente, o que na verdade era misericórdia porque limpeza das feridas seria extremamente dolorosa. Ele trabalhou meticulosamente, limpando cada corte, aplicando pomadas, enfaixando as costas para proteger ferimentos. Mas sua maior preocupação era o bebê. Ele colocou o estetoscópio primitivo contra a ventre de Benedita, ouvindo atentamente.
Por longo momento não disse nada, e Josefa sentiu o terror gelado tomando conta dela. Finalmente, Henrique falou. O coração do bebê está batendo. Mas está fraco. O choque que a mãe sofreu afetou criança também. Ela vai viver? Josefa perguntou, referindo-se tanto à filha quanto a neto. Henrique guardou instrumentos com movimentos deliberados antes de responder. As feridas nas costas vão curar, embora deixem cicatrizes. Mas o bebê? É difícil dizer. Próximos dias são críticos. Se ela entrar em trabalho de parto prematuro por causa do trauma, criança pode não sobreviver. Mesmo se gravidez continuar, há risco de dano que não posso ver ou medir. Ele fez pausa, depois adicionou com voz carregada de significado. E francamente, Dona Josefa, mesmo se ambos sobreviverem fisicamente, que tipo de vida essa criança terá? Nascida em escravidão, filha de mãe marcada por cicatrizes de chicote, neste lugar onde até gravidez não protege de crueldade. Benedita permaneceu inconsciente por quase 24 horas. Josefa nunca deixou seu lado, aplicando compressas frias quando febre começou, segurando sua mão, rezando com intensidade desesperada. Outras mulheres da senzala visitavam quando podiam, trazendo chás de ervas, oferecendo orações, criando rede silenciosa de solidariedade feminina que era uma das poucas formas de resistência e apoio disponíveis em sistema projetado para isolá-los. Dr. Henrique retornou 2 vezes durante aquele período, verificando sinais vitais, mudando bandagens, monitorando quaisquer sinais de trabalho de parto prematuro. Quando Benedita finalmente despertou ao amanhecer do 2º dia, sua primeira sensação foi dor ardente e pulsante em suas costas que fazia cada respiração uma agonia. Sua segunda sensação foi pânico, mãos imediatamente indo para seu ventre. O bebê, ela ofegou, olhos procurando sua mãe. Josefa estava ali instantaneamente, segurando o rosto de sua filha com mãos gentis. O bebê está vivo, minha filha. Seu coração bate. Você está viva. Ambos estão vivos. Lágrimas de alívio misturaram-se com lágrimas de dor enquanto Benedita processava a informação. O que aconteceu? Benedita perguntou, memória confusa sobre eventos após os primeiros golpes do chicote. Josefa contou-lhe tudo, como desmaiara, como Silvério recusará continuar, como o barão Augusto finalmente interveio, como o médico fora chamado. Suas costas vão curar, Josefa disse gentilmente, mas deixarão marcas. E o médico disse que próximos dias são importantes para o bebê. Você precisa descansar, precisa ficar calma, deixar seu corpo recuperar. Benedita acenou fracamente, exaustão já puxando-a de volta para sono. Mas sono agora era natural em vez de inconsciência traumática. Nos dias seguintes, algo notável começou a acontecer. A história do que acontecerá a Benedita espalhou-se pela fazenda e além, carregada por escravizados que trabalhavam em fazendas vizinhas, por comerciantes que visitavam, por fofocas que fluíam através de redes invisíveis mas eficientes que conectavam comunidades escravizadas. E a reação foi de indignação quase universal, não apenas entre escravizados mas também entre alguns fazendeiros que, embora apoiassem escravidão, viam açoitamento de mulher grávida por transgressão tão menor como excessivo até pelos padrões brutais da época. Padre Miguel, vigário da igreja local, veio visitar Benedita 3 dias após o incidente. Era homem de 55 anos cuja posição era complicada, ele dependia financeiramente de fazendeiros ricos como o barão Augusto para manter igreja, mas também sentia obrigação moral de pelo menos protestar contra crueldades mais extremas. Ele encontrou Benedita acordada mas claramente ainda em dor, deitada de lado porque pressão em suas costas era insuportável. Minha filha, ele disse gentilmente, sentando-se em cadeira ao lado da cama. Vim ver como você está e oferecer conforto espiritual. Benedita olhou para o padre com olhos que carregavam peso muito além de seus 23 anos. Padre Miguel, por que Deus permite isso? Por que castiga inocentes? Meu bebê não fez nada errado. Eu não fiz nada errado. Foi acidente. Sua voz carregava não raiva mas confusão genuína. Necessidade desesperada de entender sentido em sofrimento que parecia sem sentido. Padre Miguel lutou com resposta,
como fazia frequentemente quando confrontado com perguntas impossíveis sobre Teodiceia no contexto de escravidão. Os caminhos de Deus são misteriosos, ele finalmente disse, mas palavras soavam vazias até para ele. Antes que pudesse continuar, algo extraordinário aconteceu. Benedita sentiu movimento forte em seu ventre. Não contração, mas movimento definido e vigoroso do bebê. Ela colocou mão sobre o lugar, e Josefa, que estava ali, fez o mesmo. Ele está chutando, Josefa disse com admiração. Chutando forte. Como se estivesse dizendo: estou aqui, estou bem. Padre Miguel, movido por impulso, pediu: posso? Benedita acenou, e o padre colocou mão gentilmente em seu ventre. No momento em que tocou, o bebê chutou novamente, movimento tão forte que até o padre sentiu claramente. E então aconteceu algo que ninguém presente jamais esqueceria. Luz dourada suave começou a emanar de onde mão do padre tocava o ventre de Benedita. Não era luz brilhante ou ofuscante, mas brilho suave e quente como luz de vela multiplicada 1000 vezes. Ela preenchia a enfermaria com luminosidade que não projetava sombras, que parecia vir de em todo lugar e lugar nenhum simultaneamente. Benedita, Josefa e Padre Miguel olhavam maravilhados, incapazes de processar o que estavam testemunhando. E com luz veio sensação, calor gentil que não queimava, paz que transcendia entendimento, presença de algo além do mundano. A luz durou apenas segundos, talvez 10, talvez 15, mas impacto foi profundo e duradouro. Quando desvaneceu, deixou atrás não apenas memória mas também efeitos físicos mensuráveis. Benedita, que momentos antes estava claramente em dor severa, de repente sentiu alívio dramático. A dor ardente em suas costas não desapareceu completamente mas diminuiu para algo gerenciável. E o bebê, que vinha se movendo agitadamente, acalmou-se em padrão de movimento regular e saudável. Padre Miguel retirou mão tremendo, não de medo mas de reverência. O que foi isso? Ele sussurrou. Josefa, mulher prática que raramente se permitia pensar em termos de milagres ou sobrenatural, encontrou-se dizendo com absoluta convicção: foi bênção. Foi sinal. Esse bebê é especial. Veio aqui com propósito. Padre Miguel acenou lentamente, sua teologia formal lutando com experiência visceral do inexplicável. Precisamos manter isso em segredo, ele disse finalmente. Se Dona Carlota ouvir, se o barão ouvir, não sei como reagiriam. Pode ser perigoso para Benedita e o bebê. Mas segredos em comunidades pequenas e interconectadas são difíceis de manter, especialmente quando múltiplas testemunhas estão envolvidas. 2 outras mulheres haviam entrado na enfermaria momentos antes da luz aparecer e viram tudo. E embora concordassem em não falar abertamente, sussurros começaram. O bebê de Benedita é abençoado, pessoas diziam. Luz divina brilhou quando o padre o tocou. É criança milagrosa, marcada por Deus. As histórias cresceram na recontagem, como sempre fazem, mas núcleo central permaneceu consistente. Algo extraordinário acontecerá na enfermaria. Quando o Dr. Henrique retornou no dia seguinte para checar Benedita, ele ficou impressionado com melhora dramática. Suas costas estão curando mais rápido que eu esperaria, ele disse, examinando ferimentos cuidadosamente. E você diz que dor diminuiu significativamente. Isso é incomum. Feridas desta severidade normalmente causam dor excruciante por semana pelo menos. Benedita trocou olhar com Josefa, ambas lembrando da luz mas decidindo não mencionar ao médico cético. Talvez minhas orações foram respondidas, Benedita disse simplesmente. Henrique acenou, não crente particularmente religioso mas disposto a aceitar que fatores psicológicos às vezes influenciavam recuperação física. O barão Augusto, enquanto isso, estava lidando com consequências sociais do incidente. Vários fazendeiros vizinhos haviam feito comentários, alguns apoiando o direito de Carlota de disciplinar como via adequado, outros sugerindo diplomaticamente que açoitar mulher grávida por acidente menor talvez fosse excessivo nas circunstâncias atuais. A pressão política e social era sutil mas real. Brasil estava vendo crescimento de sentimento abolicionista,
particularmente após Guerra Civil Americana que terminara ano anterior com vitória do Norte anti-escravidão. Embora a abolição completa ainda estivesse décadas distante, havia consciência crescente de que crueldades mais flagrantes podiam atrair atenção indesejada. Augusto convocou Carlota para conversa privada em sua biblioteca. Você precisa ser mais cuidadosa, ele disse, sem preâmbulo. O incidente com Benedita está sendo discutido. Pessoas estão falando. Alguns estão questionando nosso julgamento. Carlota, ainda ressentida por ter sido contrariada, respondeu defensivamente: Pai, eu estava apenas mantendo disciplina. Se permitimos que escravos façam erros sem consequências. Mas Augusto a interrompeu. Há diferença entre disciplina e brutalidade que ameaça nosso investimento. Benedita é escrava valiosa, bem treinada, confiável. O bebê, quando nascer, é ativo futuro. Você quase desperdiçou ambos por causa de raiva sobre bandeja quebrada. E mais, Augusto continuou, voz ficando mais séria. Há rumores estranhos circulando. Falam de luz milagrosa, de bebê abençoado. Superstição, sem dúvida, mas superstição que torna a situação mais complicada. Se esse bebê nascer e algo parecer especial sobre ele, mesmo que seja apenas percepção, teremos problemas. Escravos que acreditam que um deles é abençoado por Deus tornam-se mais difíceis de controlar. Precisamos acalmar a situação, não inflamá-la ainda mais. Carlota ouviu, mas sua expressão mostrava que ela não estava totalmente convencida. 2 semanas após o incidente, Benedita estava recuperada o suficiente para retornar a trabalho leve. Suas costas ainda carregavam feridas que curariam em cicatrizes permanentes, mas dor era gerenciável e bebê continuava saudável. Dr. Henrique expressara surpresa com rapidez da recuperação, admitindo que esperara complicações que simplesmente não materializaram. Você tem constituição forte, ele disse a Benedita. E seu bebê também. Ambos são lutadores. Benedita sorriu levemente, mão descansando protetoramente em seu ventre. Ela sabia que havia mais na história que constituição física, mas manteve pensamentos para si. A atmosfera na fazenda Esperança Verde mudará sutilmente. Havia tensão subjacente que não existia antes. Escravizados olhavam para Carlota com medo renovado misturado com ressentimento silencioso, enquanto olhavam para Benedita com algo próximo de reverência. O padre visitava mais frequentemente, oficialmente para oferecer conforto espiritual, mas na verdade fascinado pelo mistério da luz que testemunhara. E Silvério, o feitor que recusará completar o castigo, encontrava-se questionando coisas que nunca questionara antes sobre o sistema no qual participará por décadas. Em junho de 1864, 2 meses após o castigo, Benedita entrou em trabalho de parto. Era quase um mês cedo, e Josefa imediatamente temeu complicações. Bebês nascidos prematuros frequentemente não sobreviviam, especialmente em condições primitivas de enfermaria na fazenda. Mas quando o Dr. Henrique chegou, ele encontrou o trabalho de parto progredindo normalmente. Para bebê de 8 meses, está bem posicionado, ele observou. Vamos torcer para que tenha pulmões fortes o suficiente. A parteira local, tia Gertrudes, mulher de 60 anos que trouxera ao mundo mais de 200 crianças ao longo de sua vida, assistia o médico. O trabalho de parto durou apenas 5 horas, surpreendentemente curto para primeiro filho. E quando o bebê finalmente emergiu com choro forte e saudável, todos na sala sentiram algo. Não era luz como da vez anterior, mas presença, energia que preenchia espaço e fazia pelo arrepiar. O bebê era menina, perfeitamente formada apesar de nascer cedo, com olhos surpreendentemente alertas que pareciam focar em rostos ao redor com intensidade incomum para a recém-nascida. Dr. Henrique cortou o cordão, tia Gertrudes limpou o bebê, e então ela foi colocada em braços de Benedita. No momento em que mãe e filha se tocaram, aconteceu novamente, aquela luz dourada suave que preenchia a sala sem ofuscar, aquele calor que confortava sem queimar. Mas desta vez durou mais tempo, talvez 30 segundos, e todos presentes, Benedita, Josefa, Dr. Henrique, tia Gertrudes, 2 outras mulheres assistindo, testemunharam claramente.
E durante aqueles 30 segundos, algo mais aconteceu. As cicatrizes nas costas de Benedita, marcas horríveis do chicote que ela carregara por 2 meses, começaram a desaparecer. Não completamente, mas visivelmente, linhas vermelhas profundas tornando-se mais pálidas, carne levantada suavizando-se. Quando Luz desvaneceu, tia Gertrudes aproximou-se com mãos tremendo, puxando cuidadosamente vestido de Benedita para inspecionar suas costas. O que ela viu a fez fazer sinal da cruz. Milagre, ela sussurrou. As cicatrizes estão curando. Não naturalmente, mas sobrenaturalmente. Dr. Henrique, homem de ciência treinado em faculdades europeias, lutava para reconciliar o que vira com sua compreensão de medicina. Deve haver explicação racional, ele murmurou, mas voz carregava a dúvida. Talvez processo de cura foi acelerado por... Ele não conseguiu completar frase porque não havia explicação racional. Benedita segurava sua filha, lágrimas de alegria e admiração escorrendo. Qual o nome dela? Josefa perguntou gentilmente. Benedita olhou para bebê em seus braços, bebê que já demonstrara poder inexplicável 2 vezes, e respondeu, Graça. Seu nome é Graça, porque ela é presente de misericórdia de Deus, prova de que mesmo em lugar mais escuro, luz pode existir. O nome parecia perfeitamente apropriado, e todos presentes murmuraram aprovação. Graça, tia Gertrudes repetiu. Criança da graça, nascida de sofrimento mas trazendo cura. A notícia do nascimento de Graça e do segundo milagre espalhou-se ainda mais rapidamente que a história do primeiro. Desta vez era impossível conter, muitas testemunhas, efeitos muito visíveis. Escravizados de fazenda falavam em tons sussurrados mas reverentes. Você ouviu? O bebê de Benedita tem poder de cura. Luz brilhou quando ela nasceu, e cicatrizes de Benedita desapareceram. É criança milagrosa, enviada para nos dar esperança. As histórias alcançaram fazendas vizinhas, depois vilas próximas, depois cidades mais distantes, crescendo e transformando-se mas sempre mantendo o núcleo essencial. Algo extraordinário acontecerá na fazenda Esperança Verde. Barão Augusto convocou reunião urgente com Padre Miguel e Dr. Henrique 3 dias após nascimento de Graça. Os 3 homens reuniram-se na biblioteca, portas fechadas, cada um trazendo perspectivas diferentes sobre situação impossível. Precisamos discutir esse assunto da criança de Benedita. Augusto começou sem preâmbulo. Histórias estão se espalhando incontrolavelmente. Meus escravos estão diferentes. Há sentimento entre eles, esperança que não existia antes. E isso é perigoso. Sua voz era calma, mas preocupação era genuína. Senhor de escravos experiente sabia que esperança podia ser mais perigosa que qualquer arma física. Padre Miguel falou cuidadosamente. Senhor Barão, com todo respeito, eu testemunhei os fenômenos pessoalmente. 2 vezes. Não foram alucinações ou truques. A luz era real. A cura das cicatrizes foi real. Dr. Henrique pode confirmar. Henrique acenou lentamente. É verdade. Não tenho explicação médica para o que vi. As feridas de Benedita deveriam ter deixado cicatrizes profundas por toda a vida. Mas agora, apenas 3 dias após nascimento, elas estão quase invisíveis. Isso desafia toda a lógica médica que conheço. Ele fez pausa. Mas também devo admitir, não sei se o que presenciei foi milagre divino ou fenômeno natural que simplesmente não compreendo ainda. Augusto levantou-se, caminhando até a janela que dava vista para cafezais. Não me importo se é milagre ou truque ou fenômeno inexplicável, ele disse finalmente. Me importo que está causando agitação. Escravos que acreditam que um deles é tocado por Deus tornam-se problemáticos. E se abolicionistas ouvirem sobre isso, eles transformarão em propaganda. Veja, até Deus mostra que escravos são humanos dignos, enviando sinais e maravilhas. Ele virou-se para enfrentar os outros 2. Precisamos controlar narrativa ou eliminar problema. Eliminar. Padre Miguel repetiu, horror em voz. Senhor Barão, certamente não está sugerindo.
Augusto o interrompeu rapidamente. Não, não. Não sou monstro. Mas precisamos gerenciar situação. Talvez separar Benedita e criança, enviar para fazenda diferente onde não conhecem histórias. Ou talvez vender ambas a comerciante que as leve para a província distante. A frieza da proposta, discutir venda de mãe e bebê como se fossem gado problemático, era chocante mas também tristemente típica de sistema que via pessoas como propriedade. Mas Padre Miguel, surpreendentemente, encontrou coragem para resistir. Não posso apoiar isso. Se Deus escolheu manifestar sua presença através dessa criança, quem somos nós para interferir? E se o Senhor vende ou separa, a história apenas crescerá. O bebê milagroso foi arrancado de sua mãe pelo Senhor cruel, isso tornará mártires delas. Melhor permitir que continuem aqui, sob sua supervisão, onde pode observar e controlar situação. Era argumento inteligente porque apelava não para a moralidade mas para pragmatismo, linguagem que Augusto entendia melhor. Augusto considerou por longo momento. Talvez o padre tenha razão, ele finalmente concedeu. Mas haverá condições. Benedita e criança ficam na fazenda, mas Benedita retorna para trabalho nas senzalas, não mais na casa grande. Ela trabalha nos campos agora. E ninguém, absolutamente ninguém, fala sobre milagres ou poderes especiais. Oficialmente, nascimento foi normal, recuperação de Benedita foi resultado de boa constituição, e quaisquer rumores de luz ou cura são superstição que será punida se persistir. Está claro. Sua voz não permitia argumento. Padre Miguel e Dr. Henrique acenaram, reconhecendo que haviam conseguido o melhor resultado possível dadas circunstâncias. Benedita e Graça permaneceriam juntas, permaneceriam na fazenda. Era algo. Mas quando os dois homens saíram da biblioteca, trocaram olhares preocupados. Ambos sabiam que verdade não podia ser suprimida por decreto. As pessoas haviam visto o que viram, acreditavam no que acreditavam. E Graça, à medida que crescesse, seria observada de perto por todos. Se mais manifestações acontecessem, não haveria forma de contê-las. Benedita recebeu notícias de sua mudança de status com aceitação resignada. Trabalhar nos campos seria mais duro fisicamente que servir na casa grande, mas também significava menos proximidade com Carlota, o que era mercê. E mais importante, ela ficaria com Graça. Josefa, embora entristecer-se com ver filha e neta rebaixadas, também viu vantagens. Nos campos, entre outras mulheres, você terá mais proteção, ela disse a Benedita. E Graça crescerá conhecendo comunidade, não apenas paredes da casa grande. Talvez seja melhor assim. Graça cresceu nos primeiros meses como bebê aparentemente normal. Ela chorava quando tinha fome, dormia em padrões irregulares típicos de recém-nascidos, alcançava marcos de desenvolvimento no tempo esperado. Mas havia diferenças sutis que aqueles que passavam tempo com ela começaram a notar. Sua presença tinha efeito calmante em pessoas e animais. Crianças chorando quietavam quando Graça estava perto, cavalos nervosos relaxavam, até cães agressivos tornavam-se gentis. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, aquela luz dourada suave apareceria brevemente ao seu redor quando ela dormia ou quando alguém a segurava com amor particular. Benedita trabalhava nos campos de café agora, curvada sob sol escaldante junto com dezenas de outros escravizados, colhendo grãos que enriqueceriam Barão mas nunca ela mesma. Era trabalho brutal que deixava corpo dolorido e mãos calejadas. Mas ela suportava porque cada noite retornava para a senzala onde Graça a esperava, cuidada durante dia por mulheres mais velhas demais para trabalho de campo. E nesses momentos, segurando filha, amamentando-a, cantando canções de ninar que Josefa lhe ensinara, Benedita encontrava fragmentos de alegria que sistema escravocrata não podia completamente extinguir. Quando Graça tinha 6 meses, aconteceu um incidente que renovaria discussões sobre sua natureza especial. Uma das crianças da senzala, menino de 3 anos chamado Paulo, ficou gravemente doente com febre que médicos não conseguiam quebrar. Ele definhava por dias, ficando cada vez mais fraco, e todos temiam que morreria como tantas crianças faziam naquelas condições de vida miseráveis. Mãe de Paulo,
mulher chamada Regina, estava desesperada. Numa noite, ela foi até Benedita e implorou: por favor, deixe Graça tocar meu filho. Dizem que ela tem poder de cura. Por favor, não tenho mais nada a perder. Benedita hesitou, temendo consequências de tornar Graça conhecida por cura. Mas vendo o desespero de mãe e lembrando como Graça curara suas próprias cicatrizes, concordou. Ela levou o bebê até onde Paulo jazia em esteira, corpo pequeno queimando com febre. Benedita colocou Graça gentilmente ao lado do menino, guiando mão minúscula do bebê para tocar braço de Paulo. No momento do contato, luz familiar apareceu, mais suave desta vez, mais contida, mas inegável. E Paulo, que estivera semiconsciente por dias, abriu olhos claramente pela primeira vez, febre visivelmente diminuindo mesmo enquanto todos observavam. A notícia se espalhou instantaneamente pela senzala e depois para além. Na manhã seguinte, havia fila de pessoas, escravizados com várias doenças e ferimentos, esperando para serem tocados por Graça. Benedita ficou aterrorizada com a atenção, sabendo que Barão descobriria e que haveria consequências. E ela estava certa. Silvério relatou a situação a Augusto antes do meio-dia. O barão convocou Benedita e Graça imediatamente à Casagrande, sua expressão tempestuosa prometendo punição. Você foi instruída, Augusto trovejou quando Benedita ficou diante dele, segurando Graça protetoramente, que não haveria mais discussões sobre poderes especiais ou milagres. E ainda, eu descubro que você permitiu circo em minha propriedade, com fila de escravos procurando curas desta criança. Benedita manteve cabeça baixa, medo evidente em tremor de corpo, mas voz foi surpreendentemente firme quando respondeu: Senhor, uma mãe estava desesperada. Seu filho estava morrendo. Eu apenas tentei ajudar. Não procurei atenção. Ela veio a mim. Antes que Augusto pudesse responder, Carlota entrou na sala, tendo ouvido o tumulto. Pai, esta é a oportunidade perfeita. Venda ambas. Agora. Antes que causem mais problemas. Sua voz carregava satisfação mal disfarçada. Ela nunca perdoara Benedita por ter sobrevivido ao castigo. Nunca perdoara a intervenção de Augusto que diminuíra a autoridade de Carlota. Tem o comprador disposto a pagar bem por mãe saudável e bebê. Livre-se delas. Augusto considerou, claramente tentado. Mas então algo inesperado aconteceu. Graça, que estivera quieta em braços de Benedita, começou a chorar. Não choro normal de bebê, mas som de angústia pura que cortava até osso. E enquanto chorava, temperatura na sala começou a cair dramaticamente, ar ficando gelado apesar de ser meio de verão. Objetos nas prateleiras começaram a vibrar. E por momento breve mas aterrorizante, aquela luz dourada transformou-se em algo mais intenso, quase cegante, forçando todos na sala a desviar olhos. Quando luz desvaneceu e choro parou, todos ficaram em silêncio atordoado. Graça olhava diretamente para Augusto com olhos que pareciam muito conscientes, muito conhecedores para bebê de 6 meses. Não a venderei, Augusto disse abruptamente, voz estranhamente calma. Nem a mãe. Elas ficam. Mas Benedita, você manterá essa criança longe de outros. Sem mais curas, sem mais espetáculos. Ela é apenas bebê. Nada mais. Está entendido? Benedita acenou vigorosamente, aliviada de estar sendo liberada. Carlota protestou, mas Augusto a silenciou com gesto. Depois que Benedita saiu, Carlota perguntou ao pai: Por quê? Por que não se livrar delas? Augusto olhou para a filha e disse algo que nunca admitira antes: Porque tenho medo. Medo do que aquela criança é. E medo do que pode acontecer se tentarmos destruir ou remover algo tão claramente, além de nosso entendimento. Anos passaram, e Graça cresceu em criança excepcionalmente gentil e sábia além de idade. Aos 5 anos, ela já demonstrava compreensão de injustiça do sistema ao seu redor que surpreendia adultos. Mas também demonstrava compaixão extraordinária, não apenas para escravizados mas para todos, incluindo aqueles que os oprimiam. Ela via a humanidade onde outros viam apenas senhores ou escravos, e aquela visão tinha forma de amolecer até corações mais duros.
Manifestações dramáticas de luz ou poder tornaram-se menos frequentes conforme crescia, mas influência mais sutil permanecia constante. Em 1871, quando a Lei do Ventre Livre foi aprovada declarando livres todas as crianças nascidas de mães escravizadas, Graça tinha 7 anos e tecnicamente já era livre por lei, embora na prática, condição de ingênuos, crianças livres nascidas de mães escravizadas, frequentemente significasse servidão continuada até a idade adulta. Mas história de Graça, que se espalhara por toda a província ao longo de anos, fizera dela símbolo do movimento abolicionista crescente. Sua mera existência, criança nascida de sofrimento brutal mas demonstrando amor e perdão extraordinários, tornava-se argumento poderoso contra a escravidão. Benedita viveu para ver a abolição completa em 1888, quando Graça tinha 24 anos. Juntas, testemunharam transformação do Brasil de sociedade escravocrata para nação teoricamente livre, embora reconhecessem que liberdade legal não significava justiça ou igualdade imediatas. Graça dedicou vida adulta à educação e cuidado, tornando-se professora informal de crianças ex-escravizadas, depois enfermeira treinada, sempre usando dons naturais de cura e compaixão para servir comunidade. E sempre, quando contava a história de próprio nascimento, terminava dizendo: "Minha mãe sofreu terrivelmente. Ela foi castigada por acidente simples, quase perdeu vida e a minha. Mas daquele sofrimento veio algo belo, prova de que luz pode nascer mesmo da escuridão mais profunda, que amor pode surgir de ódio, que cura pode florescer de feridas. E essa é a mensagem que carrego. Não importa quão escura seja a noite, amanhecer sempre vem."